pessoal, bem-vindos de volta. E hoje a gente vai verificar a origem da ligação química, que acontece quando a gente aproxima dois átomos. Então, boa aula! Muito bem, hoje a gente vai começar a discutir ligação química e para isso, agora que nós sabemos todas as características do átomo, a gente vai começar a aproximar átomos e verificar as possíveis formas de interação entre dois átomos. Uma pergunta que é fundamental antes de responder qualquer aspecto sobre essa dúvida inicial, o que acontece na aproximação de dois átomos, quais dois átomos? Essa é uma questão muito importante. Agora a gente viu que as características dos elementos químicos que são atribuídas através de suas posições na tabela periódica vão definir, por exemplo, suas populações eletrônicas de valência, que são as que interagem numa reação química. Então, obviamente, quais dois átomos aproximar faz toda a diferença para a gente discutir a interação. E o que acontece quando nós fazemos essa aproximação? Em sala eu faço essa mesma pergunta e, obviamente, o pessoal tenta responder. E fica com receio de dar uma determinada resposta, que eu acho que é a melhor nesse caso. O que acontece? Depende muito. Depende justamente da posição dos elementos, dos átomos que estão sendo escolhidos nessa aproximação com relação à tabela periódica. Então, dependendo dessa posição, a gente já sabe que eles têm uma tendência, por exemplo, a formar cátion ou a formar ânion. Então eu já sei mais ou menos o comportamento em termos da facilidade de perder ou ganhar elétrons em função da variação da carga nuclear efetiva, já conheço também a natureza do tamanho das espécies e que tipo de interação que eu vou esperar quando eu considerar dois elementos sendo aproximados a partir de agora. Quais as propriedades que essa nova interação pode apresentar? É isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Então vamos começar pelo exemplo considerado mais simples, aproximando os dois átomos mais simples, dois átomos de hidrogênio, certo? Que é o que eu tenho aqui. Quais são as interações a serem consideradas quando eu aproximo dois átomos de hidrogênio? Até agora a gente só considerou interações, por exemplo, de atração e repulsão dos elétrons de um mesmo átomo com relação ao seu núcleo e da repulsão intereletrônica entre os diferentes orbitais em que essa população estava distribuída numa determinada espécie atômica. Agora, quando a gente coloca mais um átomo na jogada, mesmo sendo o átomo de hidrogênio, a gente vai ter que considerar algumas interações. Então, de acordo com essa figura, eu tenho que as possíveis interações aqui são, obviamente, as interações intraatômicas, que seriam atração núcleo-elétron de cada um dos átomos. Ao mesmo tempo, a uma certa distância, eu tenho a atração do núcleo de um deles pelo elétron de outro e do núcleo de outro pelo elétron de um, naturalmente. E ao mesmo tempo, curiosamente, uma interação que não está sendo mostrada aqui é justamente a possibilidade de, a uma certa distância, eu começar a ter uma certa perturbação em termos de repulsão eletrônica ou intereletrônica entre esses dois elétrons provenientes um de cada átomo. E por que eu digo a uma certa distância, todas essas interações? Porque a gente tem um gráfico muito conhecido, esse gráfico de energia potencial, em termos da distância, justamente considerando essa aproximação de dois átomos, nesse caso dois átomos de hidrogênio também, e eu percebo que se eu tenho uma distância infinita em relação ao tamanho dessas espécies, essa energia aqui ela vai a zero, ou seja, eles não apresentam mais interação nenhuma, ou atração ou repulsão nenhuma um pelo outro. Quando eu começo a aproximar esses átomos de hidrogênio, eu começo a perceber que vai havendo uma estabilização, ou seja, parece que eles têm uma tendência a permanecer unidos com relação aos átomos em separado. Isso gera uma tendência de poço de energia,
ou seja, de uma menor energia para o sistema, de um sistema mais estável? É o que parece. Até que eu chego numa distância de equilíbrio ótima, onde eu tenho a situação mais estável. Qualquer alteração nessa distância para frente ou para trás, ou seja, no sentido de afastar ou aproximar esses dois átomos, eu perturbo o sistema e desestabilizo, começo a desestabilizar. A gente percebe agora, para a última parte aqui do lado esquerdo do gráfico, né, que ao aproximar muito esses dois átomos, provavelmente o efeito de repulsão começa a fazer muita diferença. Essa repulsão vai acontecer não só dos elétrons, como a gente mostrou aqui, mas também entre os dois núcleos, certo? Então, isso começa a fazer muita diferença e a energia do sistema sobe abruptamente. Se eu apertar muito esses dois átomos juntos, esse é o comportamento que eu espero. Esse gráfico ainda vai aparecer para a gente em algumas outras situações. Por fim, qual é o último comentário que eu faria? Como a gente está aproximando átomos iguais, dois átomos de hidrogênio, a princípio você poderia pensar somente em interações em termos da diferença de eletronegatividade, que é uma coisa que você já viu, e imaginar que talvez dois átomos iguais não tenham afinidade, não tenham interação um pelo outro. Não é isso que a gente observa. A molécula de H2, ela parece ter uma energia mais estabilizada, ou seja, parece mais adequada de ser encontrada aí naturalmente do que átomos de hidrogênio em separado. Essa parece ser a tendência. E qual é a natureza em termos, por exemplo, da característica de polaridade ou distribuição da densidade eletrônica ao longo da molécula, considerando uma molécula, então, de H2, diatômica ou mononuclear? Eu percebo que se existe uma densidade eletrônica comum aqui para manter essa molécula unida, na aproximação desses dois átomos, provavelmente, pela natureza idêntica dos núcleos deles, né, de serem átomos iguais, provavelmente ninguém ganha essa disputa pela densidade eletrônica, ou seja, ela fica distribuída simetricamente entre os dois átomos. Uma certa região aqui, que a gente está vendo uma sobreposição, né, uma região mais escura, certo? Aqui no gráfico. Significa dizer que, se eu pensasse em polarização, ou em polaridade, melhor dizendo, dessa molécula, eu teria uma situação apolar, ou seja, não existe desequilíbrio de densidade eletrônica aqui de modo a gerar uma densidade de carga positiva ou negativa para qualquer um dos átomos. E quando a gente considera a aproximação de dois átomos de hidrogênio a um de oxigênio? Aqui não tem mistério, não adianta eu esperar para te mostrar. A substância mais provável de ser obtida é justamente a água, tá aqui a estrutura da água como você conhece. Claro que ela tem uma razão dessa estrutura ser dobrada, então tem que ter alguma coisa aqui em cima, né, para provocar essa ligação aqui com um ângulo diferente de 180, ou seja, impedindo que a molécula seja linear. Mas o que acontece dentro dessa nossa discussão? A gente mudou não só a quantidade, mas mudou os tipos de átomos a serem aproximados. Agora eu estou aproximando um átomo diferente, estou aproximando o oxigênio de hidrogênios. O oxigênio está nessa posição à direita aqui para cima na tabela periódica, né? E a gente sabe que a característica do oxigênio no estado ligado é de alta eletronegatividade. Então, o que a gente comentou, por exemplo, já com relação à polaridade, significa que na disputa da densidade eletrônica aqui compartilhada, se assim a gente puder definir por enquanto, com o hidrogênio, o oxigênio leva uma vantagem. Ele tem uma capacidade mais intensa em atrair a maior parte dessa densidade eletrônica da ligação para próximo desse átomo aqui, certo? Então eu já tenho um caráter aqui polar na ligação. Provavelmente eu tenho uma densidade de carga negativa mais próxima aqui, né? Isso aqui a gente costuma representar como um deltazinho. E eu tenho um deltazinho positivo, por consequência, associado aos átomos de hidrogênio, né? Deixando ele um pouco mais deficiente em elétrons. No entanto, eu não estou olhando agora só o caráter da ligação em termos da polaridade. Eu estou discutindo também a substância como um todo,
ter o caráter polar ou apolar. Você sabe muito bem que a água é uma substância polar, certo? E dentro dessa perspectiva, eu vou pedir a atenção de vocês que, eventualmente, a gente pode observar uma ligação numa certa substância, né, numa certa estrutura, uma ligação polar, assim como na água, mas a consequência total da polaridade para a estrutura, ela pode ser apolar, né, e isso pode gerar uma substância de caráter apolar, certo? Fiquem atentos a isso. Bem, por enquanto, as dúvidas que a gente tinha aqui ao aproximarmos dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio foram discutidas em termos de estrutura e polaridade. Seguindo na nossa linha de raciocínio, agora eu vou aproximar nesse próximo exemplo 4 átomos de hidrogênio de um átomo de carbono, certo? O que vai acontecer nesse caso? Qual a expectativa? Ok? Bom, vocês já sabem de que estrutura eu estou falando da estrutura clássica aí do metano, certo? Que tem esse aspecto espacial, segundo uma geometria tetraédrica. Bem, nesse caso, o que a gente pode discutir em termos comparativos com o que apareceu até agora? Por exemplo, eu posso descrever que a posição do carbono, né, ela está próxima ao oxigênio? Tá, mas ele é um elemento bem menos eletronegativo do que o oxigênio. Então significa que essa polaridade aqui dessa ligação, ela não é tão intensa, né? Ela não é tão polarizada quanto a gente observou no caso da água. Podemos dizer mais um pouco. Inclusive aqui eu tenho 4 ligações formadas. Na situação anterior eu tinha 2 ligações. Então todos os átomos de hidrogênio que eu aproximei, tanto do oxigênio quanto do carbono, eu consegui estabelecer uma ligação. Essas são substâncias que obviamente existem, né? Ocorrem. Um outro aspecto é, se eu considerar a polaridade da estrutura, ou quiser atribuir, por exemplo, o metano CH4 a uma substância polar ou apolar, o que eu concluo? Como eu tenho um tetraedro perfeito aqui, eu tenho 4 ligações idênticas nessa distribuição espacial, eu percebo que se eu tiver algum vetor resultante aqui, ó, alguma coisa que for combinada aqui entre esses 2 hidrogênios, por exemplo, pode resultar em algo para cima aqui, ó. A combinação desses 2 hidrogênios em termos de carga, né, de densidade de carga, pode resultar na mesma componente, só que para baixo. Isso dá um resultado nulo em termos de momento de dipolo resultante, certo? E isso é uma ilustração, simplesmente, é só uma abordagem, não quer dizer que eu nem discuti quem é mais eletronegativo do que quem nesse caso, certo? Só para a gente compreender que, sendo 4 ligações idênticas aqui num tetraedro perfeito, eu tenho que todos os vetores de momento dipolar de cada ligação num somatório se anulam e a estrutura é apolar. Mais alguns aspectos interessantes aqui. A gente já viu o hidrogênio como molécula diatômica homonuclear, H2, né, no primeiro caso, e agora eu estou mostrando as substâncias diatômicas homonucleares dos halogênios, ou seja, flúor, F2, cloro, Cl2, bromo, Br2, iodo, I2. E a gente percebe que provavelmente aqui existe algo além das interações que a gente está analisando por enquanto, que são geralmente as interações possíveis entre a aproximação de 2 átomos. Eu percebo que para todas essas substâncias, a temperatura ambiente, eu tenho 2 delas aqui, o flúor e o cloro, como estando no estado gasoso, o bromo no estado líquido e o iodo no estado sólido, obtido, por exemplo, por sublimação. Então, provavelmente esses diferentes estados de agregação também vão implicar em diferentes interações entre essas moléculas dessas substâncias, por exemplo, a temperatura ambiente, certo? Então eu queria só deixar essa perspectiva aqui, porque a gente está bem no início do estudo de ligação, mas que tudo culmina nas propriedades macroscópicas de uma substância, por exemplo, no seu estado de agregação a uma certa temperatura. Seguindo com os exemplos, a gente se refere agora aos metais. Por exemplo, uma substância metálica,
eu tenho aqui alguns metais, né? Tungstênio, cobre, titânio, alumínio, magnésio. E a gente pode imaginar o ouro no caso desses dados aqui, certo? Não garanto que eles são feitos de ouro somente, né? Mas enfim. O que a gente percebe é que nesse tipo de substância metálica, a gente tem somente um tipo de átomo. Por exemplo, nesse pedacinho de cobre aqui na bolinha, eu tenho átomos de cobre. Então, tenta imaginar nesse ponto da discussão como é que um átomo de cobre se aproximando de outro e de outro e de outro. Você está vendo todos aqui como substâncias no estado sólido, né? A temperatura ambiente. Como é que esses átomos idênticos podem ter uma interação tão eficiente para formar, por exemplo, a natureza da substância metálica que a gente conhece? Certo? Então aqui eu tenho que imaginar que eu tenho só átomos de cobre, só átomos de magnésio, só átomos de alumínio, certo? Como que será que essa interação se dá? Esse é um outro caso para a gente pensar. E finalmente, o caso mais extremo dessa aproximação que a gente está considerando nessa discussão de hoje seria aproximar dois elementos de partes opostas da tabela periódica. Por exemplo, sódio e cloro. Aqui eu tenho sódio no grupo 1, metais alcalinos. Então vou colocar aqui uma setinha. E onde que está o cloro? O cloro está lá do outro lado, ó, é um halogênio. Tá? Bom, o que eu percebo? O sódio ele está no terceiro período, então eu tenho uma estrutura eletrônica para ele que é a do neônio mais um elétron no nível 3s, que é onde começa aqui o terceiro período. Se ele perde esse elétron de 3s, ele forma o sódio mais e fica com uma configuração eletrônica de gás nobre, do neônio. Estável, exato. E o cloro? O cloro ele está a um passo do argônio, que é outro gás nobre. Então, provavelmente, se o cloro recebe um elétron e atinge a configuração eletrônica do argônio, ele também fica numa situação muito estável na forma do cloreto, Cl-. Então, o que de fato vai acontecer na aproximação de espécies como essa, com essa característica ou com essa posição na tabela periódica, é justamente uma transferência de elétron de uma espécie para outra. Ou seja, um átomo que gostaria de perder esse elétron da valência, que é o caso do sódio, para ficar com uma configuração eletrônica de gás nobre, do neônio, 10 elétrons. E um átomo que gostaria muito de ganhar um elétron e ficar com uma configuração eletrônica de gás nobre também, do argônio. Assim, a gente tem um caso extremo de interação e eu percebo que eu dou origem a espécies que têm carga, são os íons. Então, a partir de agora, qual o tipo de interação que eu posso imaginar como sendo a mais simples na aproximação, por exemplo, de espécies como essas, que são íons? O que vem em mente é a interação por atração de carga, interação eletrostática. Então é esse o ponto de partida do estudo de ligação química, certo? A gente vai começar exatamente estudando a natureza iônica da ligação química. E uma última menção é bastante relevante e vai fazer você pensar um pouco sobre isso. Para o estudo de ligação química, é inerente a gente imaginar que essas ligações são formadas e rompidas através de reações químicas, ok? Então eu estou afirmando aqui que toda e qualquer ligação formada, ela tem a natureza exotérmica. Exatamente. E toda ligação rompida requer energia, então ela tem a natureza endotérmica. Certo? Aí você fala assim, não, mas como é que existem então os processos endo- e exotérmicos se eu tenho sempre numa formação de ligação o fenômeno exotérmico e numa ligação rompida o caráter endotérmico? O fato é que a situação nunca é isolada. A gente analisa o processo como um todo. Aqui eu marquei que vale todo o processo. Então, para você interferir numa substância, ou seja, verificar a reatividade dela a ponto dela romper ligações e formar outras, significa que esse balanço de energia aqui ele vai ter que ser favorável.
Do ponto de vista o quê? Do ponto de vista cinético e ou termodinâmico. Então a gente sempre vai ter isso em mente, isso não faz parte do nosso conteúdo direto aqui do curso. Mas a gente sempre tem que ter isso em mente, que eu estou considerando sempre um processo como um todo, e que esses processos normalmente são regidos por aspectos cinéticos e termodinâmicos. Então é isso. Muito obrigado pela audiência, pela presença, e eu aguardo vocês na próxima com o modelo iônico de ligação. Até lá!